Olá, hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista e os benefícios do exercício físico para as pessoas que têm esse transtorno. A princípio, a gente precisa entender o que é o transtorno do espectro autista e o que causa esse transtorno. Bom, o TEA, que é a sigla utilizada para definir, para falar sobre o transtorno, na verdade, hoje ele é composto por um conjunto de outros transtornos que antes eram vistos separadamente, como, por exemplo, autismo, autismo precoce, síndrome de Asperger, transtorno global de desenvolvimento. Então, hoje, todos esses transtornos que antes eram vistos de forma individual são vistos dentro de um mais amplo, que é o TEA. O TEA ele é caracterizado por uma díade, né? São dois sinais bem presentes nos indivíduos que têm autismo ou que têm TEA, que são a presença de padrões restritos, repetitivos, as chamadas estereotipias, e a dificuldade de se comunicar e de interagir socialmente. Quando a gente fala sobre as causas do TEA, nós podemos atribuir as causas do transtorno a fatores ambientais, como por exemplo o uso de drogas, bebidas alcoólicas em excesso durante a gravidez, consumo de alguns remédios durante a gravidez, e a fatores genéticos, que são mais comuns. Esses fatores genéticos eles podem ser tanto de origem hereditária quanto não hereditária. Importante frisar que, presta atenção, esse transtorno ele não é adquirido após o nascimento, ou seja, não existe nenhum fator posterior ao nascimento do indivíduo que faça com que ele desencadeie o autismo. O que pode acontecer é que os sinais do transtorno, os sinais que eu falei anteriormente, eles demoram um pouquinho a se apresentar, e aí eles se mostram um pouco mais tardiamente, o que dá essa impressão de que a criança não tinha e passou a ter. Mas isso não existe, tá? A criança já nasce com autismo. A prevalência do transtorno na população brasileira é de cerca de 0,3%. Além disso, estima-se que o transtorno ele acomete mais os meninos do que as meninas. Isso dá cerca de 4 para 1, que significa dizer que a cada 4 meninos com autismo vai existir aí uma menina com transtorno. O tratamento do transtorno espectro autista, como o transtorno não tem cura, é um tratamento comportamental. O mais utilizado e o mais conhecido é o ABA, que é a análise aplicada do comportamento, que é um tratamento que foca no desenvolvimento das habilidades que são afetadas pelo transtorno, como, por exemplo, a dificuldade de comunicação, de interação e as estereotipias que eu comentei no início do vídeo. Além disso, já existem estudos que comprovam que a prática do exercício físico também contribui para a redução dessas estereotipias. Na verdade, o exercício físico, de forma geral, ele traz diversos benefícios para o indivíduo com autismo, como, por exemplo, melhora da condição cardiorrespiratória, diminui a questão da obesidade, sobrepeso, atua também ali na melhora da socialização, na diminuição dessas estereotipias, na melhora afetiva e emocional da criança também. Isso já é comprovado por algumas pesquisas. As divergências que existem é com relação ao tempo e o tipo de exercício físico que seria necessário para diminuir esses sintomas. Os estudos variam em cerca de 40 a 120 minutos de exercício físico diariamente, que seriam capazes de amenizar esses sintomas. E com relação ao tipo de exercício físico ou de atividade física, são os mais variáveis. Desde esportes, como por exemplo o basquete, a natação, que é um esporte muito comum de ser observado, que os indivíduos com autismo praticam, a dança também, que auxilia na questão da socialização, atividades com jogos e brincadeiras, que são muito comuns e muito utilizadas com crianças, e técnicas e modalidades de lutas, como o kata, por exemplo, que auxilia bastante na diminuição dessas estereotipias, como por exemplo piscar bastante, se mexer para frente e para trás, e até mesmo a automutilação. O importante é ficarmos atentos ao nível de gravidade do transtorno. Então, nós temos 3 níveis de gravidade, o nível 1, 2 e 3, também conhecidos como leve, moderado e severo, mas o tipo de intervenção que eu vou fazer, o tipo de exercício que eu vou utilizar, ele tem que ser focado nessa gravidade. Então, eu tenho que observar a criança, o indivíduo, o meu aluno, de forma integral e ver o que precisa ser trabalhado, o que esse transtorno mais afeta nesse indivíduo e qual o tipo de atividade que eu vou usar para amenizar esse transtorno. O transtorno ele é chamado de espectro porque cada indivíduo está dentro de um espectro diferente. Ou seja, ele vai se manifestar
de forma diferente em cada sujeito. Aquela história de que somos cada um diferente, aqui faz todo sentido. Não existe nenhum indivíduo com autismo que seja igual ao outro. O transtorno vai se manifestar de forma diferente em cada um desses sujeitos. Então é importante frisar: a intervenção, o exercício físico, seja qual for que vai ser desenvolvido, tem que ser direcionado para a gravidade daquele transtorno e para a presença ou padrão do transtorno que mais afeta a qualidade de vida e a saúde desse indivíduo. Isso é o mais importante dentro dessa intervenção. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.